nossas atividades de hoje. Meu nome é Rafael Castilho, eu sou coordenador do Núcleo de Estudos do Corinthians. Queria agradecer imensamente a vice-presidenta do Corinthians, a Edna Murad, que está aqui. Se não fosse a Edna, não estaríamos nesse espaço aqui da Arena. Obrigado, Edna. Muito obrigado a você. E quero agradecer também o pessoal do acervo dos Gaviões da Fiel, que trouxe aqui essa parte. Temos que trabalhar mais juntos, né? Pessoal do acervo. Quero começar pela Edna, já transmitindo mais uma vez o nosso agradecimento por tudo, pelo esforço todo, que não é fácil a gente estar aqui, a gente sabe de como o clube ainda é conservador e como é difícil enfrentar esse dia a dia. Então, queria passar a palavra para a nossa vice-presidenta Edna. Boa tarde a todas e todos. Eu estou muito feliz de estar participando do NECO. Confesso que é a primeira vez, né, eu já fui a várias reuniões, mas é a primeira vez esse ano que eu estou participando do NECO. Né? Eu não sou uma pessoa que frequentou o NECO já há muito tempo, mas eu gosto muito de história e acho muito importante ter esse núcleo de estudos. Né? Eu acho que é o único clube que tem essa forma, né, de estudar, né, estudar o próprio clube. E a participação das mulheres, a democracia, a repressão, tudo de bom e de ruim que acontece com a sociedade brasileira e com o Corinthians. Boa tarde a todos e todas. Um dia feliz, teve vitória corintiana hoje cedo. As meninas ganharam de 1 a 0, não parece? É isso mesmo? A crise do Corinthians de 40 é uma crise estranhíssima. Tá? O que é uma crise estranhíssima? Corinthians é tricampeão paulista, 37, 38, 39. Um tricampeão paulista que veio da violenta crise de 1933, que destituiu o presidente, quebrou sala de troféu, ou seja, a crise de 33, que uma reunião do NECO teve o Fábio Petrolon fazendo uma análise muito interessante do jogo lá do 8 a 0 do Palestra e depois as decorrências do clube. É bem interessante essa discussão. Corinthians reconstituiu-se, conseguiu agora, dentro do profissionalismo, montar uma equipe, conseguiu ser tricampeão da cidade e com extrema dificuldade, era muito competitivo. Em 1940, como muito bem dito pela Pâmela, o Corinthians traz o DOPS para o clube. Ele traz o DOPS para o clube e não só isso, ele destitui um presidente em meio a uma assembleia que terminou na madrugada, em que grande parte dos conselheiros já tinham ido embora porque o presidente do conselho já tinha dado final à reunião do conselho. Reabriu-se a reunião de conselho absolutamente de maneira ilegal e com a presença de apenas 29 conselheiros, 18 votaram pela destituição do presidente, 11 contra isso. Então, esse processo que ele é complicadíssimo na história do clube. Curioso, né, querido, que depois desse período dessa intervenção, o Corinthians teve mais presidentes de 1910. O Alfredo Inácio Trindade assume que ano? 43 ou 44, o Alfredo Inácio. O Corinthians teve mais presidentes no período de 1910, 1943 e 1944, do que de 1944 até 2019. Tem gente que só conhece a melodia do Corinthians, não conhece a letra, né? Então, para falar da letra do Corinthians e da história heróica dos Gaviões da Fiel, eu quero passar a palavra para o fundador, um dos fundadores vivos, felizmente vivo e muito atuante dos Gaviões da Fiel, Chico Malfitani. Na verdade, eu às vezes não entendi por que
eu tenho que participar de alguma coisa. Na verdade, a minha participação, quem fez a Gaviões da Fiel foi o povo. Não fui eu, não foi o Chico Malfitani. O Flávio da Selva, óbvio, teve uma importância muito grande, porque a ideia, o primeiro que tentou, vamos organizar. O Corinthians não pode se desligar do povo, ele não pode matar a galinha dos ovos de ouro do povo brasileiro, do clube. O clube vive dessa paixão. Futebol é lindo, mas futebol não é teatro, futebol é emoção. Futebol é para a gente estar gritando o tempo inteiro, estar de pé o tempo inteiro. É isso que é o lugar mais democrático do mundo, deveria ser. É o lugar onde tem gente de classe A, classe B, classe C, classe D, branco, preto, heterossexual, gay, lésbica, todo mundo junto se abraçando. Eu digo que tem 2 lugares que são democráticos no Brasil. É arquibancada de futebol e praia. Está todo mundo feliz. Né? Praia está sendo lá, está todo mundo, um fazendo churrasquinho, outra fazendo selfie, outra com. Lá todo mundo é igual, né? ali é barato, assim, ali o que é bacana é o que Deus fez, né? É a areia, o mar e o céu. E o Corinthians que é nosso. Então, não pode, né? Então, essa minha contribuição aqui, primeiro assim, o ponto que eu quero dizer para vocês, assim, a força da Gaviões foi a Gaviões que fez. Não tem dirigente nenhum, fundador. Os fundadores é que me dá uma saudade tremenda. Desculpe. Eu me lembro dos moleques que já foram, né? Flávio, Joca. Daí, o idealismo que a gente tinha. Sabe? Defender o Corinthians e o Brasil. E é triste ver o Brasil chegando onde está hoje. Então é um papel de cada um de nós, de vocês, de conscientizar o companheiro que está do lado, que não podemos enveredar num outro AI-5, numa outra ditadura. Isso é um absurdo. Bom, essa foto já também inspirada no estudo do Plínio, né? O surgimento do futebol profissional, ele tem a ver com a criação e construção do primeiro estádio público no Brasil, que é o Pacaembu, em 1940. É um estádio onde cabiam 70 mil pessoas e havia sempre essa questão, né? Como controlar as massas? Como controlar as massas que se reúnem no estádio? E esse comportamento de grupo, que desde o século XIX era visto como ameaçador. Né? Essa ideia de que as pessoas, num coletivo, elas se transformam e podem reiteradamente burlar, incitar e promover a desordem. Então, sempre pairou esse fantasma também sobre os estádios, e com a construção do Pacaembu isso ficou mais ainda importante. As torcidas organizadas e uniformizadas, elas surgem nesse contexto, né? Numa época em que as pessoas ainda iam trajadas para os estádios como uma roupa social, elas iam vestidas sem os uniformes. Então são as torcidas uniformizadas que fazem os torcedores levarem as primeiras camisas dos jogadores para as arquibancadas também. Essa é uma foto do Thomas Farkas, que é um fotógrafo húngaro, que fez fotos belíssimas sobre o Pacaembu, né? E a gente já vê um primeiro coletivo se organizando nessas torcidas uniformizadas, que são torcidas ainda pequenas, com 50, 100 integrantes, que basicamente têm esse interesse de animar o jogo, de tornar o jogo uma atração na arquibancada através da música, levando a música para os estádios. Eu quero passar a palavra para o Dr. Benedito Mariano, ouvidor das polícias do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer o Neco pelo convite, a pessoa do Ojeda, trabalhamos juntos no governo da Luiz Erundina, né? Luiz Erundina. E foi ele que fez o contato aqui para participar desse evento. Nós temos que retomar valores democráticos para que um período, por exemplo, da democracia corintiana não fique na história de um período. Ela tem que ser reforçada diariamente, né? Então, eu acho que as manifestações... Eu vim aqui 2 vezes no jogo.
nas manifestações aqui no estádio, além de valorizar o time, valorizar o político, tem que ter palavra de ordem em favor da democracia. Tem que inovar e falar mais de democracia, cantar mais a democracia, porque é a forma de expressar e que nenhum meio de comunicação vai impedir que se faça. Eu acho que as torcidas organizadas sofreram, como disse o professor, uma criminalização nas últimas décadas. Então, além de defender os valores democráticos, as torcidas organizadas, em especial a Gaviões, tem que também defender a paz. Nós não podemos ficar omisso à violência de alguns grupos muito pequenos que vêm no estádio só para criar tensão, né? Então, a maior torcida, a segunda, segundo o Flamengo, né? A segunda maior torcida do mundo, a primeira do Corinthians, a primeira... O Flamengo tem mais torcida, o Corinthians tem mais torcedor. É isso. O time que tem mais torcedor no país, né, tem que ser aquele que primeiro vai defender paz nos estádios, não só na hora do jogo, mas quando acabou o jogo, nos metrôs, em todas as relações, porque se a própria torcida não tomar para si esse discurso de democracia e de paz, a criminalização da torcida organizada vai aumentar. Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o Dr. Roberto Tardelli. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Roberto Tardelli, eu sou hoje advogado criminalista. Durante muitos anos, 30 anos, fui membro do Ministério Público, fui procurador de Justiça. Hoje tenho a honra de integrar a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Eu sou um dos coordenadores das ações de grupos emergenciais, de ações emergenciais da Comissão de Direitos Humanos. E estou muito satisfeito, muito contente, quero agradecer muito o convite de ter vindo aqui. Não imaginava que a Arena tivesse um auditório com essa grandiosidade, muito bonito. Nós nos reunimos, talvez o último lugar de resistência de reunião física de milhares de pessoas sejam os estádios de futebol. Não tem mais nenhum outro. Olha, o Corinthians reúne toda quarta, todo domingo, quando há jogo na Arena, 40 mil pessoas. Me deu um segundo exemplo de outro lugar, em São Paulo, que 2 vezes por semana reúne 40 mil pessoas. Não tem nenhum. Este lugar que reúne 40 mil pessoas, claro que ele é muito bom, mas ele é extremamente perigoso. Porque são 40 mil pessoas que não são as mesmas 40 mil pessoas, embora a torcida seja cada vez mais a torcida arenizada, podem ser pessoas diferentes. Começa daí a necessidade de se controlar o espectro de manifestação. E o Estatuto do Torcedor, que eu acho uma lei pavorosa, eu achava que fosse ruim, mas ele é algo pior, que vamos demorar muito tempo para achar algo tão ruim quanto o VAR. Mas vamos achar. Temos ao lado disso, com a devida vênia do nosso jornalista, uma imprensa absolutamente amorfa, quando não absolutamente aplaudindo todas as medidas de força que se tomem contra as torcidas organizadas. Não há um único programa de mesa redonda de televisão em que as torcidas organizadas não sejam terrivelmente satanizadas. Queria passar a palavra para o doutor, professor Felipe Tavares. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente ao NECO por esse convite, que muito me honra.
Queria agradecer especialmente ao Leandro, que entrou em contato diretamente comigo. É realmente uma enorme honra, um enorme prazer estar discutindo hoje aqui com vocês o tema desse encontro. Eu começo então com a definição de violência no futebol. O que vem a ser violência no futebol? O que é violência no futebol? A violência no futebol ela pode ser uma pedrada, ela pode ser um pontapé, ela pode ser um corpo baleado, mas ela também pode ser um canto racista, um ingresso caro, uma legislação injusta, uma matéria jornalística estigmatizadora, enfim. A violência no futebol, ela, sem sombra de dúvidas, ela pode ser muitas coisas. Ou seja, essa violência, ela não possui, portanto, um objeto claramente definido. Ela não possui um objeto fixo, estável. Afinal, a violência no futebol, e o argumento que eu defendo aqui, é, antes de mais nada, um produto de convenções. A violência no futebol, eu repito, é um produto de convenções. Isso vai ficar particularmente claro quando a gente busca mensurar essa violência, né? Por que isso fica claro quando a gente busca mensurar essa violência? Porque quando a gente busca mensurar essa violência, esse processo de mensuração vai envolver, como qualquer produção estatística, ao menos duas escolhas que muitas vezes se relacionam entre si. Quais seriam essas duas escolhas? Primeira escolha, a da amostra, ou seja, o que contar. E a segunda, que também é uma convenção, é a do método, que é a como contar. Bem, obrigado, Rafael, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. E estou aqui representando a imprensa, né, a mídia, sem generalizar, né? Estou aqui para dar minhas opiniões. Enfim, gostei bastante de ter um policial aqui, porque eu não sou o único inimigo, né? Eu estava brincando lá atrás, estou brincando. Mas, enfim, eu acho que o papel da imprensa nisso tudo é externar essas opiniões todas que foram faladas aqui, é colocar isso em pauta, é discutir, trazer todas as vozes, não só da esquerda, não só da direita. Eu achei interessante, acompanhando todas as palavras dos nossos colegas aqui, que foi uma mistura, né, de política e futebol. E muita gente fala que política e futebol não se mistura. Nas minhas redes sociais o pessoal vive falando para mim, para de falar de política, vocês têm que falar só de futebol. Eu falo, pô, mas são a mesma coisa, né? É tudo junto. E a gente aqui, acompanhando, às vezes, o mesmo discurso, fala da torcida organizada, vai para o Bolsonaro, daí vai para o comunismo, daí volta para a torcida organizada, porque é a mesma coisa. Eu acho que o futebol é um reflexo da sociedade. A gente vai ter um ensinamento tão bonito, mas antes eu quero parabenizar, receber essa missão. O time masculino está tão meio sem chorce, está faltando aquela pegada de Corinthians, né? E as minas são muito foda, e as minas são bicampeãs da Libertadores. E por falar em mulher corintiana, por falar em mulher guerreira, eu quero convidar para agradecer a mesa, Dr. Tardelli, Felipe, Bernardo, obrigado. E para encerrar esse evento que eu acho que foi excelente, emocionante, eu fiquei muito emocionado, eu vi muita gente chorando durante o evento inteiro, estava aqui olhando, muita gente secando as lágrimas. Então agora, convidar para fazer o encerramento a bateria Dona Elisa.